Boa noite a todos os meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 10 de março de 2025. E nesse horário, né, nós realizamos às segundas-feiras a nossa palestra pública. E hoje nós temos o prazer, né, de temos aqui na nossa casa a nossa companheira Ana Paula Oliveira. A Ana Paula Oliveira, né, é a primeira vez que ela está aqui conosco. Ana Paula, qual a casa espírita que você trabalha? É na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui na Taquara. Ah, Rua Gazeta da Tarde, não é isso? Isso Isso. mesmo. Eurípides. Frequentei durante muitos anos o Eurípides, na época do Gilson e do O Gilson Gilberto. Bordalo, né? O Gilson já se encontra no plano espiritual, mas o Gilberto ainda está aí, né? Tá aqui também. Maravilha. Conhecemos muito o Eurípides. Nós éramos do CEOI, ali Uhum. vizinho do Eurípides, com Bira, né? Durante 25 Isso. anos, nós trabalhamos aí no CEOI e frequentamos aí o Eurípides, conhecemos bem a casa. Eu sempre falo, a gente anda e se encontra. A É casa. verdade. Agora eu estou aqui em Petrópolis, né? Nós temos a nossa casa espírita fundada aqui em Petrópolis já há 8 anos. Então, nós temos que agradecer muito, tá? Por você ter aceito estar aqui conosco na noite de hoje e que esperamos poder sempre contar com você várias vezes, mais vezes, tá bom? Eu que agradeço aí o convite. Então, como eu falei, o tema da noite de hoje é do livro Luz da Esperança, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, é o capítulo 1, Direito de Viver. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler apenas uma pequena página, que a gente diz assim, eu abri ao acaso, porque esse acaso não existe. Desse livro, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E o capítulo que eu abri foi o capítulo 121. Olha o que diz o Pastorino. Você, que é mãe, e recebeu uma linda flor do céu para cultivar no jardim da terra, mantenha sua mente ligada ao Pai Celeste, que ele a sustentará sempre em suas lutas. Olhe para seu filho com carinho. Pense nas criaturas que não conseguiram gerar um filho em suas entranhas. E pense nos milhares de pequeninos que não encontraram ninguém que com eles tivesse o carinho de mãe. Seja paciente com seu filho. Linda mensagem, não é? Então, nesse momento, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso mestre, o médico das almas, a Francisco de Assis, a Eurípides Barçanufo, todos esses espíritos que tanto trabalham e continuarão sempre trabalhando para nos ajudar, para nos apoiar, para nos incentivar, né? Agradecendo por todo esse trabalho, por todo esse amor, por todo esse carinho que eles têm para com cada um de nós. E também pedir ao Senhor que ampare a todos aqueles nossos irmãos que, de alguma maneira, ainda se encontram afastados do Senhor, que se encontram em sofrimento, desesperados, envolvidos, né, ainda em amarguras, em dores, em solidão. Que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos, que os abençoe, que os fortaleça, que os esclareça, para que eles possam ver a verdade e busquem se aproximar do Senhor, para assim aliviar as suas dores. Também te pedimos, Senhor, que abençoe nossa irmã Ana Paula, abençoe a sua família, o seu lar, o trabalho que ela realiza, o seu trabalho espírita, que ela possa, Senhor, a cada dia buscar ter os conhecimentos, que ela aplicar esses conhecimentos na sua vida, na sua conduta, que ela nos ajude
a compreender melhor a tua doutrina do Evangelho. E assim, Senhor, por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos a permissão para a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Tem um microfone aberto aí, que está trazendo alguma interferência. Eu não sei. Ana Paula, esse som externo é seu, daí de onde você está? Olha, é o que eu te falei, eu não entendo muito disso, não. Isso daí é do notebook. Tudo bem, não tem problema não. Ana Paula, olha, você tem até 7h20, se precisar de mais 5 minutinhos, até 7h25, quer dizer, 19h25, para fazer a sua reflexão, tá bom? Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. E se você quiser partilhar alguma coisa, pode partilhar, tá bom? Se quiser um slide, alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Tá ok, então. Bom, primeiro quero agradecer aí pelo convite, né? Pedir desculpas pela voz, porque eu tô rouca. Hoje eu tô um pouco melhor. Eu tive aí no carnaval, aí do lado, lá em Teresópolis, né? Pegando o fresquinho daí, porque aqui o calor tá assim terrível, né? Então, o tema proposto é o direito de viver, o direito à vida. A gente poderia dizer assim, olha, direito à vida é uma lei de Deus. E aí terminaríamos aqui a nossa conversa. Só que a doutrina espírita nos dá a oportunidade da gente entender o porquê das coisas. Então é isso que nós vamos conversar hoje. O porquê do direito à vida, o porquê do direito de viver. Algumas coisas, pode ser, algumas reflexões, pode ser que nós já conheçamos, né? Mas o conhecimento é isso, né? É através da repetição que nós vamos sedimentando esse conhecimento. Então, nós vamos falar hoje de algumas leis de Deus, para entender todo esse processo aí. A primeira lei é a lei do progresso. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Na verdade, tudo e todos, tanto a matéria quanto o espírito, estão sujeitos à lei de Deus, à lei do progresso. É uma lei, né? A lei de Deus é uma lei eterna e imutável, porque o próprio pensamento e a vontade de Deus são eternos e imutáveis. E esse pensamento e essa vontade é que mantém as leis. Deus é um Deus de princípios e leis, né? Então, essa lei do progresso, ela diz que tudo, tanto os seres inanimados, a matéria inerte, quanto os seres animados, quanto o homem, quanto o espírito, estão sujeitos a essa lei. Então, a gente pensa aqui no próprio planeta, né? A matéria do planeta. Ele veio sofrendo modificações ao longo dos milênios para que chegasse hoje no estado em que está. Então, esse desenvolvimento físico, esse progresso físico, decorre das próprias leis da natureza, mas o homem também pode proporcionar uma melhora na matéria. Quando num lugar onde há seca, o homem leva aí a água, então ele está proporcionando o desenvolvimento, o progresso material deste lugar. E o reino mineral, o reino vegetal, animal e o hominal também sofrem esse impulso daí da lei do progresso. O espírito, ele se desenvolve, ele progride. O próprio corpo, a matéria física se desenvolve por conta do desenvolvimento do espírito. Então, o espírito ele vai aí progredindo tanto intelectualmente quanto moralmente. Intelectualmente, quando esse princípio inteligente que fomos criados como princípios inteligentes, passando aí pelos reinos, o mineral, o vegetal, o animal, e finalmente entrando no reino hominal, ele está desenvolvendo, desenvolvendo a sua inteligência. E já no reino nominal,
ele passa aí através desse despertar, né, do intelecto, do raciocínio, do pensamento, ele vai se desenvolvendo cada vez mais. E há também o desenvolvimento moral, quando esse espírito aí passa a optar pelo bem. O desenvolvimento moral ele decorre do intelectual. Por quê? Porque com o desenvolvimento intelectual, o espírito começa a perceber a diferença entre o bem e entre o mal, o certo e o errado. Quando ele passa a optar pelo caminho do bem, quando ele passa a optar por seguir as leis de Deus que estão na consciência, então há aí um desenvolvimento moral, né? O grande objetivo, na verdade, é esse, né? É que o homem se desenvolva intelectualmente e moralmente, que chega a esse equilíbrio aí do desenvolvimento moral e do desenvolvimento intelectual. Mas há uma outra lei que nós gostaríamos de falar, que é a lei da reprodução. E essa lei ela é necessária para que haja a formação dos corpos físicos dos seres vivos. Então, tanto vegetal, animal e hominal necessitam da lei da reprodução, e não importa aqui se seja reprodução assexuada ou sexuada, mas é necessária essa lei para que haja formação do corpo físico. Falando do homem, falando do reino aí hominal, é através da reprodução que o espírito passa a encarnar. É lei de Deus também a encarnação, né? Qual é o objetivo dessa encarnação, depois dele passar por todo esse processo, né, do reino mineral, lembrando que o princípio inteligente não foi pedra, nem foi planta, ele esteve ligado a esses dois reinos por centros de força, recebendo todas essas informações aí desses dois reinos. E quando entra aí no reino animal, aí sim ele passa a ter um corpo, ele se individualiza, começa o processo, né, de individualização aí no reino animal. Então, o espírito, quando a gente fala em encarnação, nós estamos falando aí do reino nominal, do espírito, não mais do princípio inteligente, é para justamente ele poder progredir e contribuir com a obra da criação, como está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, e a gente vai falar disso daí daqui a pouco. Mas como nós não conseguimos aprender e aprender tudo numa única encarnação, nós precisamos voltar, né? E aí o dogma da reencarnação que entra em ação, como está lá na pergunta 171 do Livro dos Espíritos. O dogma da encarnação, entendendo o dogma como esse princípio fundamental. Então, nós sabemos que a reencarnação é um princípio fundamental, está trazendo aí a justiça divina, porque nós não conseguimos aprender tudo e nos desenvolver numa única encarnação. Nós precisamos aí das encarnações sucessivas, né? O corpo físico que esse espírito ele vai tomar, ele também vai se modificando, né? Ele é adequado, o corpo é adequado ao espírito e ao planeta onde ele está. Porque quem molda esse corpo físico é o perispírito desse espírito. Então, como diz Hernani Guimarães Andrade, é o modelo organizador biológico que vai modelando esse perispírito. Então, esse perispírito ele começa a atrair partículas sutis do fluido cósmico universal já modificado, né, de acordo com cada planeta, e vai plasmando o seu
o seu corpo físico, né? E de acordo com o estado evolutivo de cada espírito, né? Aí a gente pode se perguntar assim, puxa, mas será que a gente não poderia evoluir apenas no plano espiritual? Poderíamos, se Deus assim quisesse, mas ele não quis, né? Ele quis que nós passássemos, e é isso que a gente está, todo esse, o que a gente está, a nossa fala vai, né, começa para chegar justamente no direito à vida. Então, ele quis que nós passássemos, e a gente entende o porquê do processo de reencarnação, mas nós melhoramos no plano espiritual. Não nos esqueçamos disso. Há uma melhora do espírito no plano espiritual, mas ele não prescinde de reencarnar. É necessária a reencarnação para que ele possa colocar aí em prática tudo que ele, toda essa melhora aí que ele obteve aí no plano espiritual. Olha o que diz para a gente a Revista Espírita de 1869. Um espírito não pode participar cada vez mais ativamente do mecanismo da criação, dirigir a ação dos elementos materiais, presidir as leis que põem os fluidos em vibração e determinam todos os fenômenos naturais, sem ter estado submetido a essas leis, para poder aprender a dirigi-las. Ou seja, o espírito precisa passar por todo esse processo, né? Primeiro como princípio inteligente, todo esse processo pelos reinos, até atingir o reino nominal, e a partir daí evoluindo até a condição de espírito puro, onde ele não precisa mais encarnar ou reencarnar. Mas por que ele precisa disso? Porque ele precisa aprender, porque nós somos construtores, arquitetos em plano menor, né? Então, a partir do momento em que a gente aprende como se dá todo esse processo, vai chegar uma hora que nós vamos dirigir todo esse processo. Então, nós precisamos aprender. É a mesma coisa se a gente imagina assim, uma pessoa que vai pilotar, né? Que vai dirigir uma pessoa que está pilotando ali um avião, ou ensinar, né? Alguém a pilotar um avião e nunca ter passado pelo processo de aprendizagem, né? Como é que ele vai ensinar se ele não passou pelo processo de aprendizagem? Então, é todo um processo de aprendizagem que nós estamos falando, necessário para que um dia nós possamos aí sermos como, e a gente sabe que vamos chegar lá, né? Sermos como Cristo planetário, como Jesus, né? Arquitetos aí em plano menor, dirigindo um planeta, né? Formando desde a formação do planeta como Jesus esteve, né, aqui com a gente no planeta, na formação, melhor dizendo, do nosso planeta Terra. Eu sempre, quando toco no assunto revista espírita, eu sempre falo para as pessoas para estudarem revista espírita, criarem esse hábito. Revista espírita é um manancial de conhecimento. Traz ali, é o grande laboratório de Kardec. Ele, a partir do Livro dos Espíritos, né? Todos os outros livros da codificação tiveram muitos assuntos tratados em revista espírita, né? Então, é extremamente importante que a gente conheça a revista espírita, estude a revista espírita, porque ela traz muito conhecimento para a gente, né? E aí, continuando, falando ainda de reencarnação, todos passam pelo processo de reencarnação, né? Claro que aqueles que optam pelo caminho do bem vão chegar mais rápido à perfeição, né? Mas todos têm que passar por esse processo. Reencarnamos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento,
para o nosso aprendizado. Dizem os espíritos que as reencarnações são muito numerosas porque o progresso é quase que infinito. Então, a gente sabe que nós estamos ainda no comecinho dessa estrada e necessitamos reencarnar várias vezes. E aí, quando nós estamos sabendo disso, que precisamos reencarnar, a gente começa a se preparar no plano espiritual, fazendo aí um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, nós vamos fazer a escolha das nossas provas, né? Então, a escolha das provas são os fatos mais importantes que nós vamos planejar, né? Só não faz planejamento reencarnatório o espírito por inferioridade ou má vontade, quando dizem os espíritos, como dizem os espíritos. E aí, nesses casos, a própria espiritualidade supre isso e faz o planejamento por ele. Mas acredito que todos nós estivemos junto com os nossos amigos espirituais fazendo o nosso planejamento reencarnatório, né? Os fatos mais importantes. Claro que há coisas que são inerentes ao planeta, um planeta ainda de provas e expiações. A gente não planeja tudo, né? Só as coisas mais importantes que vão influenciar no moral do espírito, vão influenciar no destino, naquilo que faça a gente pensar, a gente agir diferente, a gente ter uma tomada de consciência, né? Se eu saio e dou uma topada ali, isso não quer dizer, eu planejei a topada que eu vou dar, não, porque isso é um fato secundário, é um fato que não é importante, né? Então, nós planejamos apenas as coisas importantes nas nossas vidas, né? O que a gente não pode planejar? Vamos supor, eu faço um planejamento aí de uma encarnação, eu vir com dinheiro, né? Vou passar pela prova da riqueza. Eu não posso planejar sucumbir a essa prova ou sair vitoriosa nessa prova. Isso vai depender do meu livre-arbítrio. Eu não planejo isso. Eu planejo passar pela prova da riqueza. Agora, todas as intercorrências vão depender do meu livre-arbítrio aqui e agora. Lembrando que a gente pode seguir ou não o planejamento reencarnatório. Mas como se eu não sei? A gente traz na consciência ou na inconsciência o que a gente deve ou não fazer, né? As situações que nós vamos passar aí na vida. Coisas que a gente não deve saber, os espíritos não falam para a gente, eles não passam para a gente no planejamento reencarnatório para que a gente não possa aí recuar diante daquela prova, né? Então, há situações que não são passadas para a gente não recuar diante disso daí. E aí, outra coisa também, já que a gente está falando de prova, em relação às expiações. As expiações também, elas podem ser planejadas ou impostas pela espiritualidade, né? Lembrando que expiação tem a ver com uma desarmonia com as leis de Deus. Então, eu posso planejar aí alguma situação aí. Mas lembrando sempre que nós, no aqui e agora, continuamos com o nosso livre-arbítrio, né? Na maioria das vezes, nós fazemos bobagem, né? Deixamos de seguir a voz da consciência, o nosso planejamento reencarnatório. O que a gente planeja? O que a gente pode planejar? A família, né? A família aonde nós vamos reencarnar. A gente faz esse planejamento, lembrando que pode ser, eu posso estar numa família onde há uma afinidade ou não. Na maioria das vezes, nós temos dificuldades com as pessoas que encontramos naquela família, né? E aí vem o véu do esquecimento para que a gente não recue, né? Nem o espírito reencarnante, nem os familiares que vão receber esse espírito, né? Então, podem ser laços de simpatia ou não, mas nós sabemos que há uma necessidade. Nós pedimos para reencarnar naquela família,
o meu pai, quando a gente é criança, né, às vezes a gente faz umas malcriações, costuma dizer assim, ou às vezes a gente escuta, né, criança falando assim, eu não pedi para nascer. Né? Às vezes a gente escuta falando. Meu pai dizia assim, não, você não pediu, não, você implorou para nascer. Né? Porque a gente implora para passar, renascer naquela família. A gente pode também planejar o casar ou não casar. Isso também está no planejamento reencarnatório. Olha o que fala para a gente Emmanuel no livro O Consolador. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Olha a resposta de Emmanuel. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Lembrando que a atração entre as pessoas, quando começa, o príncipe encantado e a princesa encantada, não é, na maioria das vezes, porque nós estimamos essas pessoas. São os nossos compromissos ao magnetismo. A nossa consciência de compromisso faz com que nós nos aproximemos das pessoas com as quais nós temos que nos relacionar numa encarnação. Ainda no livro Consolador, como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Olha a resposta. O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Então é isso. Nós encontramos aí as dificuldades no casamento, né? São inerentes a isso, né? Por isso que às vezes a gente se pergunta, puxa, mas como é que eu fui escolher essa pessoa, né? Ou chego num determinado porque esse véu do esquecimento faz com que você não lembre as situações do passado, né? E há todo um encantamento. E aí depois chega num determinado momento, você fala, mas meu Deus, como é que eu estive tão cego, tão cega? É justamente por isso, né? Porque você precisava se aproximar aí dessa pessoa. Outra coisa, outra questão que também pode estar no planejamento são os filhos. Ter ou não filhos pode estar no planejamento reencarnatório. Podem ser espíritos simpáticos ou não. E, mais uma vez, entra o véu do esquecimento, porque pensemos como uma mãe iria receber um filho, lembrando que esse filho havia sido um algoz do passado, ou, ao contrário, como uma mãe receberia um filho, sabendo que ela fez mal a ele, alguma coisa nesse sentido. Então, são situações em que o benefício do esquecimento do passado, e aí a gente começa a entender a beleza da lei de Deus. Né? É tudo muito certinho, é tudo muito. Nós é que precisamos alcançar toda essa lei. Né? Nós ainda não temos essa capacidade de abranger e entender a lei de Deus. Nós estamos ainda nesse comecinho de entender a lei de Deus, mas já é alguma coisa. Estamos nesse processo aí de entendimento. E aí, falando em processo, aí está lá o espírito, entendemos o porquê da passagem dele para o reino, por todos os reinos, dessa criação simples e ignorante, criados por Deus, e no momento entra no reino hominal. Quando, como foi, nós não sabemos, os espíritos não passam porque nós não temos capacidade de aprender isso. E aí entendemos o porquê das encarnações sucessivas, do processo de desenvolvimento e do planejamento no plano espiritual. Muito bem, estamos prontos para reencarnar. O que é necessário para reencarnarmos? Uma mulher que aceite
a gestação, né? Receber gestar esse corpo físico, receber esse espírito aí. Então é a primeira coisa, né? Por quê? Porque o corpo físico hoje, nas atuais conjunturas, ele só pode ser formado no útero materno. Não existe outra forma. Ah, num planeta de regeneração pode ser diferente? Pode, não sei, né? Mas aqui no planeta Terra, a única forma de se formar um corpo físico é no útero materno, né? A fertilização pode até acontecer fora do útero. Nós temos aí a fertilização in vitro, né? Enfim, isso pode acontecer. Mas depois desse processo, esse óvulo tem que ser implantado no útero materno. Não tem outro jeito, né, de se formar aí esse corpo físico. Os espíritos falam para a gente o seguinte: a união do espírito com o corpo começa na concepção. Existem algumas diferenças, mas nós não vamos entrar nesse assunto, porque nós não somos dessa área, mas existe a fertilização, seria quando o espermatozoide rompe a parede do óvulo, concepção é quando chegaria no centro do óvulo, ou quando ele fosse implantado no útero, enfim, nós vamos usar essas palavras como sinônimas, entendendo o seguinte, que seria o momento em que a vida acontece com a junção do óvulo e do espermatozoide. Quando há esse momento de vida, né? Quando esse zigoto se forma. Então, a partir desse momento, o espírito começa a sua união com o corpo físico. No livro Nosso Lar tem um ministério chamado Ministério da Reencarnação. E nesse Ministério da Reencarnação há o pavilhão do restringimento, onde os perispíritos vão sendo restringidos para que ele chegue até o tamanho de um feto. Né? Como é feito isso? Através esse restringimento, as moléculas perispirituais, porque o corpo perispiritual também tem molécula, numa outra dimensão, elas vão se aproximar, como o nosso próprio corpo físico. Se nós pudéssemos aproximar todas essas moléculas, nós ficaríamos bem pequenininhos. Então, o perispírito também vai se restringindo até ficar do tamanho aí de um feto. No livro Entre a Terra e o Céu também vem falando sobre isso, essa redução volumétrica do perispírito. E aí, depois que esse zigoto é formado, e aí começa essa formação aí do feto, esse espírito reencarnante, ele começa a atuar para a formação do corpo físico. Para que haja formação de corpo físico, precisa necessariamente haver um espírito reencarnante atuando. É ele que forma o corpo físico. Ele não fica no feto, ele fica no útero materno ligado ao feto. Então, esse espírito fica ali atuando, formando o corpo físico, estando no útero materno, sem estar dentro daquele feto. Quando essa união vai se completar? Com o nascimento, com vida. Dito isso, nós já podemos começar, né, a entender o porquê de sermos contra o aborto e o porquê do direito à vida. Eu gosto de falar desde o começo das coisas para que a gente vá formando o pensamento e chegue à conclusão, entendendo a conclusão.
O aborto é um crime. Ele é um crime porque, diante de tudo isso que nós falamos, de todo esse processo, é um crime contra a lei de Deus. Olha o trabalhão que tem para esse espírito reencarnar. Então, nós não temos direito de impedir a vinda desse espírito por motivo nenhum e sob nenhum aspecto, salvo no caso de risco de vida para a mãe. Isso também é previsto na nossa legislação, no nosso sistema judiciário, que isso também é previsto no caso de vida para a mãe. Por quê? Porque é preferível preservar a mãe, que amanhã pode receber esse espírito, né, do que o contrário. Então, no caso de risco de vida para a mãe, é claro que é preferível salvar a mãe e deixar aí esse espírito reencarnante para voltar numa próxima oportunidade. Aborto espontâneo. Aborto espontâneo é outra coisa, não é o aborto provocado. Aborto provocado, e aí serão penalizados, estarão incorrendo contra as leis de Deus, tanto a mulher quanto aqueles que estão ajudando nessa prática. Aborto provocado, aborto espontâneo é uma prova para os pais ou para aquele espírito reencarnante. E aí precisamos fazer algumas observações. Corpos sem espírito designado. Pode haver a formação de um feto sem que um espírito esteja designado para aquele feto? Pode, dizem os espíritos, mas não forma corpo físico. Por quê? Foi o que a gente falou. Para que haja formação do corpo físico, é preciso o espírito reencarnante atuando ali, através do seu perispírito. Marlene Nobre fala para a gente que, nesse caso, são fetos teratológicos, ou seja, essa divisão das células, ela não ocorre de uma forma que deve ocorrer equilibrada. É uma massa disforme, porque não tem esse espírito atuando ali, né? Espíritos que desencarnam logo após o nascimento. Prova para os pais, pode acontecer também. Mulheres que não podem ter filhos, são dívidas morais do passado. Olha, tudo envolvido aí com esse direito à vida, e quando a gente não usa bem esse direito que a gente tem, lembrando que nascemos hoje mulheres, amanhã renascemos homens, hoje os homens renascem amanhã mulheres, nós vamos experienciando tanto na forma feminina quanto na forma masculina. Né? Então, quando a gente não usa bem esse direito, ou o nosso direito numa vida passada, ou agredimos alguma mulher, né, nessa forma, na maternidade, de alguma forma, enfim, quando nós infringimos de alguma forma as leis de Deus, nós pedimos essa, na verdade, como nós vimos, né, planejamos muitas vezes essa penalidade. Ou ela pode ser imposta para a gente que não, para a gente não refugar aí, não recuar diante dessa prova. Os métodos contraceptivos, que a gente tem tanta fica questionando em relação a isso. Chico Xavier nos fala o seguinte: o programa Pinga Fogo, de 1971. Não se deveria impedir a vinda de um espírito. Deixa eu dar uma desligada aqui, que eu não sei se está. Enfim, vocês estão escutando aí. Não se deveria impedir a vinda de um espírito à vida corporal. Contudo, o casal tem o direito de planejamento familiar diante das dificuldades na criação de um filho. E, principalmente, é preferível o controle da natalidade ao aborto. Né? Lembrando que aborto não é planejamento familiar. E aí, qual o posicionamento da FEB, da AME Brasil, né, Associação Médico Espírita, da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas,
eles apenas os métodos anticoncepcionais capazes de impedir a fecundação ou a concepção, já que o espírito começa a se unir ao corpo neste instante. Meus amigos, são essas as informações trazidas pela espiritualidade. Nós podemos segui-las ou não. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa vontade, né? Cada um é dono da sua própria consciência, né? Nós temos um roteiro dado pela espiritualidade. Se por acaso passamos, erramos no passado e não estamos nos referindo a uma outra encarnação, nesta vida mesmo, se acontece isso, é o daqui para frente. Não vamos nos martirizar, nos algemar ao passado. A doutrina espírita é para esclarecer e não para criar grilhões aos nossos erros, né? Que daqui para frente a gente possa ter uma outra conduta e uma outra visão. Lembrando que nós falamos de chance, de reencarnação, né? Então é isso, é a justiça divina. E para terminar, nós gostaríamos de trazer aqui um artigo do meu pai, que já está desencarnado, se encontra aí no plano espiritual, mas está sempre com a gente, nos ajudando, nos intuindo. Esse artigo foi escrito num jornal mensal espírita. Olha como é antigo no nosso tempo, que é de 2005, mas extremamente atual, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Meu pai atuou durante muitos anos na Rádio Rio de Janeiro, né? E ele fala o seguinte nesse artigo: sou contra o aborto porque, como ser humano, entendo constituir-se monstruosa covardia interromper a vida de um ser dependente e indefeso, diverso daquele que apenas lhe serve de veículo para a obtenção dessa vida. Sou porque entendo como exacerbado egoísmo impedir a possibilidade da vida a outra, possibilidade que nos foi oferecida exatamente porque nossas mães não nos abortaram. Sou ainda porque a razão maior do direito é garantir os direitos. E qual o maior deles, senão o que diz respeito à vida? Tão relevante que até mesmo os animais e vegetais têm a proteção da lei. Mas, acima de tudo, sou contra o aborto porque sou espírita. Muita paz, meus amigos, e agradecida aí pela oportunidade. Muito obrigada, minha amiga. Gostaria de saber o nome do seu pai. Jadiel João Batista de Oliveira. Estrangeiro do seu aí. Muitas palestras dele, Jadiel. Você era bem jovem. Isso! Agora eu tô aí fazendo esse trabalho aí, mas não chego aos pés dele, não, mas estou tentando. Seu pai e sua mãe. Sua mãe Isso. acompanhando as palestras, muitas. Eu estou no seu desde 1994. Então. Eu conheci você, era adolescente, bem novinho. Isso. Sua mãe e seu pai, quando ele ia ao CEO e fazer muitas palestras. Que bom, sabe, palestras maravilhosas. Seu Que pai bom. assisti muitas e muitas palestras dele ao longo dos anos, Jadiel, lá no CEOI. Que prazer revê-la. Eu não disse no início, a gente gira, gira e acaba. É verdade. Me lembrei agora da imagem dele e da sua mãe na minha memória. Ele chegava, você ia junto, você estava ali com a sua mãe e ele dava palestra ali no CEOI. Ah, que bom! Fiquei emocionada agora e muito alegre. Muito alegre. Que bom. Fiquei muito feliz mesmo. Quando você estava lendo, eu disse, olha, aí muito que eu quis fico muito feliz, conheci seu pai, conheci sua mãe, naquele tempo, né, uns 20 anos atrás, ele fazendo palestra ali no CEOI. Muita gente que está aqui do CEOI também lembra dele, Jadiel. Né?
Era juiz, seu pai, né? Que bom. Isso, isso. Muito feliz e agradecida pela sua presença. Espero poder contar com você mais vezes aqui conosco, tá bom? Com certeza, tá bom. Aos companheiros do Eurípides de Vasconcelos. Tá certo. Nós vamos encerrando aqui a nossa palestra, tudo da noite de hoje. Estou muito feliz com a presença dessa nossa companheira, que nos lembrou bons tempos lá do COI, com o nosso querido irmão Jadiel, que Deus o abençoe, que ele continue trabalhando e nos ajudando, né? Nos inspirando, né? Bons pensamentos, boas decisões. Que o Senhor abençoe a todos nós. E para encerrar aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Joana, você liga seu microfone e faz prece. Joana também conheceu seu pai. Boa noite a todos. Agradeço a Ana pela palestra e estamos lhe esperando na quinta-feira lá no CO, hein? Isso. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos, levando a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos bondosos, trabalhadores da Seara de Jesus, que nos amparam, que nos auxiliam e que nos guiem no nosso caminhar. Que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós, envolver os nossos irmãos que nesse momento possam estar passando por alguma dificuldade. Levai a eles, Senhor, a tua luz e teus ensinamentos. Que a bondade de Jesus derrame sobre todos nós a sua luz e a sua misericórdia. E que o Pai amoroso permaneça sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando na senda do bem. Fique conosco, Jesus. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Tem som, Rose? Rose, ficou sem som você. Tem som. Eu só me despedindo de todos vocês, desejando a todos uma noite de muita paz, de muita luz, e quarta-feira estaremos de volta, tá bom? Tchau, gente. Ana Paula, um beijo e um abraço, minha amiga. Que Deus abençoe. Tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Eu vou desligar aqui para todos, tá?